Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do UNOScast, o primeiro episódio desse ano. E eu já queria aproveitar para desejar um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, para todos que nos acompanham no YouTube, no Instagram, para os nossos pacientes e os nossos colaboradores. Feliz 2026 a todos. Eu sou Magali Guimarães. E eu sou o Rodrigo Bueno. E hoje a gente tem uma convidada super especial, a Bruna Piccoli, que é nutricionista graduada pela UFN, mestre e doutora em Ciências Biológicas com ênfase em Bioquímica Toxicológica pela UFSM, com formação em Nutrição Funcional. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje trocando com vocês. Bom, então, para início de conversa e para a gente conseguir entender melhor quem é a Bruna, eu queria que tu nos contasse, assim, como é que foi a tua trajetória na nutrição e como que tu entrou nesse mundo da nutrição funcional, né? Já aproveitando para explicar para quem está nos ouvindo o que é a nutrição funcional, qual é a diferença, né, que essa especialidade proporciona. Uhum. Eu não fui a pessoa que cresceu sabendo o que queria, né, o que teria como profissão. Então, eu pensei em várias possibilidades. Eu sou de Uruguaiana. Quando eu me formei no ensino médio, eu me mudei para Santa Maria, querendo cursar Direito. Eu não passei, o que foi ótimo, que me deu um pouco mais de tempo para repensar essa decisão. Eu comecei a me identificar com os cursos da área da saúde, né? Eu gostava da ideia de trabalhar com ou para pessoas, e dentro da área da saúde, a nutrição foi o que eu mais gostei. Eu comecei o curso, logo me veio uma vontade de ensinar, então a minha ideia era continuar como docente, por isso eu fiz mestrado e doutorado em bioquímica. Uhum. Quando eu estava no terço final do meu doutorado, veio a pandemia e eu fiquei em home office. Eu fiquei com muita ansiedade nesse período, comecei tratamento psicológico e num dado momento eu me vi com uma ferida atrás do joelho que não cicatrizava por nada. Tava com muita queda de cabelo e insônia. Uhum. E aí eu me permiti procurar ajuda, marquei uma consulta com uma nutricionista funcional que tinha sido minha colega de faculdade. Uhum. E eu fiz 3 meses de tratamento com ela, que foi o tempo suficiente para mudar completamente a minha qualidade de vida. A gente identificou algumas intolerâncias alimentares, eu parei de consumir esses alimentos que me faziam mal. Logo, esses 3 sintomas que me levaram até ela passaram, e outros que eu tinha normalizado também. Por exemplo, para mim era muito comum que eu comesse, ficasse com a barriga inchada e ficasse com dor. Uhum. Eu também tinha muito cansaço. Eu deixava sempre o sábado ou o domingo para ficar em casa num dia que eu chamava de um dia de preguiça, Uhum. olhando série, dormindo, enfim. E esse tempo era necessário para que eu descansasse o máximo possível para aguentar a próxima semana. Uhum. E também conseguia dormir muitas horas seguidas, né? Aquele clássico de acordar 10 horas, meio-dia, enfim. Tudo isso também passou, minha qualidade de vida mudou completamente, o que fez com que eu me encantasse pela nutrição funcional e quisesse mudar a minha trajetória profissional. Foi que eu decidi partir para nutrição clínica. Eu fiz a formação em nutrição funcional e também um curso de exames laboratoriais. Em 2023, eu abri meu consultório. Explicando um pouquinho mais sobre a nutrição funcional, ela é uma abordagem que vai muito além de uma prescrição, de uma dieta. A gente considera parâmetros bioquímicos, a genética da pessoa, o histórico, o comportamento alimentar que ela tem. Tudo isso para criar um plano alimentar que seja individualizado, que vá fazer com que a pessoa tenha o seu metabolismo otimizado e melhore, que ela tenha um melhor bem-estar físico e mental. Uhum. Essa é a ideia. Sim. Bruna, então eu te pergunto assim, com esse enfoque da nutrição funcional, o que na tua ótica diferencia o nutricionista que tem esse enfoque funcional do nutricionista, vamos dizer, convencional ou clínico geral, vamos dizer assim? Uhum. A gente considera o paciente como um todo, assim, né? A gente tá cheio desses temas que estão interligados.
Eu consigo avaliar os exames laboratoriais dele, a predisposição genética que ele tem para algumas doenças, o estilo de vida, como é que está o sono desse paciente, se ele faz atividade física ou não, se ele consegue gerenciar o estresse do dia a dia, tudo isso vai influenciar na qualidade de vida do paciente, né? E a alimentação, ela pode ajudar em vários aspectos. Dessa forma, eu consigo melhorar, como eu disse, o metabolismo desse paciente e ele vai ter uma melhor qualidade de vida. Entendi, tu faz bem no fim uma avaliação muito mais completa, né? E integrada com outras áreas que não só a alimentação. E aí tu Isso. consegue ser mais assertiva no final das contas, né? Imagino eu. E quando é necessário, a gente também consegue encaminhar esse paciente para outros profissionais, né? Que eu não resolvo tudo. A gente tem aí várias especialidades que nos ajudam a melhorar otimizar o tratamento do paciente, né? Maior remédio da gente, que é o que a gente toma todos os dias, várias vezes, é a comida, né? Uhum. E a gente não interpreta dessa forma, né? A gente usa muito a comida como um prazer, né? A gente vive muito socialmente em volta da comida, mas na verdade é um grande remédio ou um grande veneno para a vida da gente, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esses alimentos que são considerados, como tu fala, de nutrição funcional, alimentos que são funcionais e alimentos que são disfuncionais, né? Ou que podem prejudicar, inclusive, a tua saúde. Uhum. Então, como conceito, um alimento funcional é aquele alimento que tem algum benefício a mais para a saúde do que aqueles benefícios nutricionais básicos, tá? Então, a gente vai concordar aqui que a maior parte dos alimentos in natura tem essa característica. E eu queria destacar alguns alimentos funcionais, então. Alimentos fermentados que têm probióticos, que são micro-organismos vivos, que vão ajudar a que a gente tenha uma microbiota intestinal saudável. A microbiota é o conjunto de micro-organismos que vivem no intestino. Nós temos microbiotas em outros órgãos, mas o mais interessante aqui hoje é a do intestino. Alimentos fermentados são iogurte, kombucha, kefir. Alimentos que são prebióticos. Prebióticos são fibras que servem como alimento para esses micro-organismos da nossa microbiota. São prebióticos, né? Os cereais integrais, a aveia, o psyllium. Esses alimentos, eles também têm fibra solúvel, que ajuda a reduzir o nosso colesterol. As verduras e as frutas têm uma gama de compostos que têm potencial antioxidante, que combatem aqueles radicais livres envolvidos no envelhecimento. A gente também está exposto a muitos compostos tóxicos no dia a dia, né? Pela alimentação, pela água, pelo ar, os poluentes do ar também. Então, os compostos que têm potencial antioxidante, eles conseguem neutralizar e, de alguma forma, detoxificar o nosso organismo. Tem alguns compostos que têm potencial anti-inflamatório, que aqui eu destaco a cúrcuma e o gengibre. E também tem potencial anti-inflamatório o ômega 3 e o ômega 6, que está presente nos peixes marinhos, nas oleaginosas, nos azeites. Inclusive, aqui nas cidades próximas de Santa Maria são produzidos ótimos azeites, né? A gente também Sim, é verdade. deve explorar, estimular a economia local. Bruna, e assim como tem os anti-inflamatórios que tu acabou de citar, existem também os alimentos que trazem a inflamação para o organismo, né? Eu queria que tu abordasse também um pouquinho disso. Sim. Acho que os principais são os ultraprocessados, né? Que são aqueles alimentos que vêm embalados, passam por muitos processos na indústria. Se a gente vai olhar o rótulo, eles têm uma lista gigantesca de ingredientes e muitos deles a gente nem consegue identificar. Esses ingredientes são aditivos alimentares, que são os conservantes, os flavorizantes, os saborizantes e os corantes. Os conservantes, eles servem para aumentar o tempo de prateleira desses alimentos. Então, se a gente comparar a data de fabricação e a de validade de algum desses produtos, tu vai ver que às vezes é mais de 2 anos. Muito longa. Imagina, nenhum produto in natura dura todo esse tempo, né? Dentro dessa classe também a gente podia incluir o açúcar,
que também é uma substância inflamatória, e aqueles alimentos que têm gordura trans e gordura saturada. Esses alimentos eles fazem mal porque, como tu disse, eles induzem inflamação, e quando eles são consumidos de forma exagerada ou de forma rotineira, eles aumentam o risco do desenvolvimento de doenças crônicas, de desbiose, que é desequilibrar esses micro-organismos que vivem lá no nosso intestino. Sim. Então, o ideal seria que o consumo dele acontecesse, se acontecer de forma mais esporádica e não na nossa rotina. E daí, muitas vezes, o paciente não sabe por que ele tem aquele sintoma, né? A gente, dentro da odontologia, eu vou trazer algum exemplo para fazer uma analogia com a tua área, mas a gente tem muitos pacientes que tomaram antibióticos, que predispuseram a certas malformações nos dentes, e eles tomam aquele sintoma para si. Ah, eu tenho dente ruim, né? Aquela pessoa que diz, eu tenho o estômago, né, que não funciona direito, pega aquele sintoma para si, normaliza aquilo para si, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, assim, porque eu acho que muitas vezes pequenas atitudes fazem tu se livrar de uma coisa que te traz que é um peso que tu vem carregando, não é um peso grande, mas é um incômodo, né, de todo dia, assim. Sim, a gente normaliza muitas situações que são sintomas, né? Eu vou começar, então, pelos sintomas que eu mesma normalizava, que é comer e ficar com a barriga inchada, com dor abdominal. Dor no estômago é um outro sintoma muito normalizado para pacientes que têm diagnóstico ou não de gastrite. Pessoas que ficam muitos dias sem conseguir ir no banheiro, que são constipadas, ou que têm episódios recorrentes de diarreia. Tem gente que fica oscilando entre constipação e diarreia, isso não é normal. Pessoas que têm alergias respiratórias, alergias de pele, isso pode estar relacionado também com a alimentação. E por último, esse cansaço e essa falta de energia também é muito normalizado. Às vezes, o excesso de trabalho, essa nossa rotina leva a culpa disso, mas pode estar relacionado com o comportamento alimentar dessa pessoa. E dentro desse contexto também tem aqueles que não têm queixas nenhuma, e quando vai se fazer a avaliação dos exames laboratoriais tem um monte de coisa alterada, né? Eu imagino que tu encontre isso também bastante. É normal? É normal. Às vezes isso passa despercebido por outros profissionais, e aí o paciente chega com uma lista de exames, tá tudo super bem, e a gente consegue ir avaliando para melhorar os exames, né? Na nutrição funcional, a gente utiliza de artigos científicos que avaliam pessoas mais longevas, né, que viveram mais ou que têm uma melhor qualidade de vida, para basear o valor de referência dos exames. Então, a gente considera o valor um pouquinho mais restrito do que aquele valor de referência que está lá. Porque, por exemplo, assim, uma pessoa que está com 99 miligramas por decilitro de glicemia, que é o açúcar no sangue, ela está dentro do que é considerado normal. Mas a pessoa que está com 101, ela é considerada pré-diabética. Então, 2 pontos separa uma pessoa que é considerada normal da pré-diabética. Vamos combinar que ela que está com 99, num pulinho ali já passa para ser pré-diabética. Sim. Né? Então, o que eu quero é que os meus pacientes eles tenham exames laboratoriais longe desses extremos, né? Superior. Tem uma margem ali de segurança. Isso, o que eu chamo de valor de referência ideal. Tratar a saúde, né? Cuidar da saúde, não só cuidar da doença, né, Bruna? Porque muitas vezes a gente espera romper esses parâmetros para daí buscar ajuda. Mas se existe essa tendência, né? Tu tá evoluindo, cada vez que tu faz um exame, tu tá piorando aquele parâmetro, por que não já tratar, né? Já prevenir que continue evoluindo naquele sentido, né? Sim, exatamente. A prevenção de doenças também é um foco da nutrição funcional, e quando a gente mantém esses exames nessa faixa que é considerada ideal, a gente também pensa em prevenção e em otimizar os processos metabólicos daquele paciente, né? A qualidade de vida também melhora
com exames nessa faixa? Eu comentei da glicose, mas vitaminas, minerais e parâmetros de tireoide, do fígado, também devem estar nessa faixa ideal, Bruna, assim. e continuando na mesma linha de raciocínio, quando os exames de sangue dão alterados, fica mais simples da gente perceber o que precisa ser ajustado. Mas em um paciente que tem exames bons ou normais, ele pode ter também algum sinal e sintoma? Ele pode necessitar do profissional de nutrição? Sim. Ele pode ter um exame um pouquinho fora do que essa faixa é considerada ideal. Digamos que está dentro do valor de referência lá do exame, mas não do que é considerado ideal, e ele já está apresentando os sintomas. Tem pacientes também que têm intolerâncias alimentares, que tu vai fazer o teste de sangue, o exame de sangue, para ver se tem anticorpos contra aquele alimento, e ele não tem. Mas ele passa muito mal quando consome aquele alimento. Então, a gente tem um limite de detecção dos exames laboratoriais e a gente considera muito os sinais e sintomas que esse paciente apresenta, né, quando come determinados alimentos também. A clínica é soberana, né, aos exames auxiliares, né? Exatamente. Então a gente consegue perceber. E falando nesses alimentos que fazem mal, né? A gente vê muito na internet ou mesmo os comentários por aí a questão da lactose do leite e do glúten, né? Alimentos sem glúten. Então, assim, me parece que tá todo mundo fugindo da lactose, todo mundo fugindo do glúten, mas ninguém busca saber se realmente aquilo ali faz mal para si, né? Então, é uma coisa generalizada mesmo ou a gente tem que fazer uma avaliação específica? Eu não sei na odontologia, mas na nutrição sempre tem alguma modinha, né? Isso. E a da nutrição, ultimamente, tem sido esses alimentos que inflamam. E não existe um alimento... Eu citei agora... Essa lista que eu citei inflama todo mundo. Mas o leite e o glúten, não. Tem alguns alimentos que podem fazer mal para algumas pessoas. Dentre eles está o leite de vaca, o glúten, que está presente no trigo, no centeio e na cevada, os ovos, a soja, o amendoim, os frutos do mar e os crustáceos, que aqui a gente inclui o camarão. Eles são responsáveis pela maior parte das alergias ou intolerâncias alimentares. Tá? Então, a diferença é que na intolerância alimentar, a pessoa ela não tem uma enzima digestiva que ajuda na quebra daquele alimento para que ele possa ser absorvido. Tu deu o exemplo da intolerância à lactose, né? Então, a lactose é uma molécula que tem duas partes. A gente tem uma enzima lactase que quebra ela para que possa ser absorvido. No caso da intolerância, a pessoa ela não produz ou produz de forma insuficiente essa enzima. A lactose, então, ela se mantém intacta lá no intestino e vai servir como fonte de alimento para esses micro-organismos que vivem lá. Eles vão fermentar a lactose. Um dos produtos da fermentação é gás carbônico, por isso que as pessoas têm mais gases, ficam com a barriga inchada e têm dor. E a lactose é um açúcar, e quando ela fica lá dentro do intestino, ela puxa água. Então, o outro sintoma que é causado pela intolerância à lactose é a diarreia. Sim. Na alergia alimentar é um pouco diferente, é uma reação imunológica. Então, o organismo ele entende alguma proteína que está presente naquele alimento como um corpo estranho, produz anticorpos contra eles, e se a pessoa continua comendo aquele alimento, esses anticorpos se ligam nessas proteínas e desencadeia toda uma cascata inflamatória. Tá? Na intolerância à lactose, a quantidade de sintomas é proporcional a quanto a pessoa ingeriu aquele alimento. Na alergia, não. Uma pessoa que é alérgica a camarão, ela pode botar um pedacinho pequeno de camarão na boca e ir para o hospital com choque anafilático. Claro que tem alergias alimentares que geram sintomas um pouco mais a menos. Por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca em adultos é bastante relacionada com alergias respiratórias. A pessoa que tem rinite, sinusite com frequência, ela deveria considerar ser alérgica à caseína, que é a proteína do leite de vaca. Então... Mas vamos agora
Para de falar de coisa ruim, Vamos falar em coisa melhor. Bruna, agora início de ano, verão, tá todo mundo querendo com o projeto em dia. Início de ano querendo mudar a vida, mudar a dieta, todo mundo Em começa em pouco janeiro. tempo, né? Tem que ser em pouco tempo, não pode ser projeto pro futuro. E eu te pergunto, a nutrição funcional pode nos auxiliar nesse nosso projeto aí? Esse é o momento que quem não planejou aquele projeto verão tá desesperado, né? A nutrição funcional também pode ajudar no processo de emagrecimento, nesse sentido de otimizar o metabolismo dessa pessoa, de reduzir processos inflamatórios caso ela tenha. Isso vai fazer com que a pessoa tenha mais energia e disposição para fazer as atividades do dia a dia e também para começar a praticar uma atividade física se não estava fazendo. Em geral, as pessoas que aumentam o peso, elas fazem isso até durante muitos anos. Mas elas chegam no consultório e elas querem emagrecer muito rapidamente, né? Nesse projeto verão, em 2 meses eu quero estar com o corpo escultural. E para isso acontecer, para ter uma redução de peso muito exacerbada, necessita de uma dieta muito restritiva. A dieta restritiva, ela é desesperadora, e quando a pessoa para, ela volta com os hábitos que tinha anteriormente. Ela costuma adquirir todo o peso que ganhou antes, às vezes até mais. Então, eu acredito que o emagrecimento ele tem que acontecer de uma forma mais lenta, mais gradual. Isso faz com que a pessoa consiga adaptar a sua rotina. Ela vai começar a ficar saciada com um volume menor de alimento. Ela vai mudar o paladar. Tem gente que me fala que, por exemplo, eu comia um doce e hoje já não consegue mais porque acha que tem açúcar demais, sente falta de ter salada ou frutas na sua alimentação. Isso vai dar tempo também da pessoa fazer tudo errado. A gente passou por dezembro, que é um mês muito crítico, Sim. que tem muitas festas de encerramento, Natal, Ano Novo. O pessoal se reúne em volta da mesa, né? É uma época de bastante exagero. Então, dá tempo da pessoa exagerar, entender que não precisa ser tanto assim, dá para ter um equilíbrio. E a nutrição funcional também, ela auxilia em pessoas que estão fazendo o processo de emagrecimento utilizando as canetas emagrecedoras. Tá? Isso porque, pelos mesmos motivos que eu citei anteriormente, a pessoa ela vai conseguir mudar os hábitos alimentares e vai conseguir manter esses hábitos depois do processo de emagrecimento, então ela não vai voltar a ganhar peso. E essas canetas, elas têm alguns efeitos colaterais. Na minha experiência, os pacientes têm bastante constipação e refluxo, que com orientações nutricionais a gente consegue resolver. E também faz com que o paciente não perca tanta massa magra no processo de emagrecimento. Eu vejo muita gente passando por esse processo de emagrecimento rápido e relatando fadiga. Talvez por também não ingerir os minerais, os nutrientes, as vitaminas, enfim, que precisa nesse processo de comer menos, né? Eu acho que talvez deveria ser instituído como uma regra, né? E aí já entra uma integração entre a nutrição e os médicos, né? A classe médica que receita esse tipo de tratamento, que faça um acompanhamento com o nutricionista durante esse uso, né, dessas substâncias, para que não tenha esses efeitos colaterais, né? Seria bem importante, porque a pessoa, ela passa a tolerar um volume pequeno de alimentos, então fica, às vezes por conta própria, uma dieta bastante restritiva, e isso faz com que o aporte de nutrientes fique defasado. Às vezes isso já era algo pregresso, né, essa deficiência, mas a fadiga, ela também é um efeito colateral de algumas canetinhas. Então tem que... Talvez consiga melhorar um pouco essa questão da fadiga e do cansaço, mas faz parte do tratamento. Sim. Bruna, então deixa eu ver se eu entendi.
a nutrição funcional ela consegue ajudar nos objetivos de curto prazo, mas o ideal é que a gente faça um acompanhamento, uma reeducação. Seria isso, então. Porque a pessoa, ela não vai numa consulta conseguir mudar a rotina dela inteira, né? A gente come várias vezes ao dia, então digamos que faça 4 refeições ao dia, são 4 boas decisões. Se a pessoa não tem um bom planejamento, ela vai começar do zero em todas elas. Às vezes, não consegui planejar o meu almoço, vai ali no restaurante, às vezes não tem boas opções, ou a pessoa de fato escolhe frituras, alimentos mais calóricos, enfim. O apelo desses alimentos também, o cheiro, o visual, às vezes, né, acaba fazendo a escolha errada. Nos lanches, isso é um pouco mais intenso, assim. É um pouco mais difícil encontrar estabelecimentos que tenham opções mais saudáveis. Às vezes se restringe a uma salada de fruta, que o resto é tudo frito ou assados, que tem ali na composição bastante gordura. Eu acho mais complicado o café da manhã e o lanche fora de casa do que propriamente a refeição. Do que o almoço e o jantar. Bruna, e assim, ó, a pessoa então que se identificou com esses sinais e sintomas que tu mencionou durante a nossa conversa, qual que seria o primeiro passo? O que ela tem que fazer para mudar? Qual a iniciativa que ela tem que tomar? E como que ela faz para te encontrar, né? Porque tu vai ajudar com certeza. Hoje eu estou atendendo de forma presencial em Santa Maria e também em Uruguaiana, que é a minha cidade natal. Eu atendo também de forma online, e o tratamento online é da mesma forma efetivo. As pessoas podem me encontrar através do meu Instagram, que é bruna.piccolinutri, ou através do meu telefone, que é 99226-6996. Bruna, então eu tenho uma curiosidade que é minha, pessoal. Dentro da dieta que tu vai propor, ou do tratamento, vai ser a reeducação, a alteração de alimentos e tudo mais. E existe também a possibilidade de, além de prescrever esses alimentos, essa dieta, ter a suplementação, né, com cápsulas ou com o que quer que seja, ou de repente até alguma... de repente unindo com tratamento médico, alguma medicação também, né? A parte do tratamento medicamentoso é restrita ao médico, né? Mas sim, eu prescrevo suplementação tanto de vitaminas e minerais para pessoas que têm desbiose, né, que estão com a microbiota desequilibrada. Eu prescrevo alguns fitoterápicos que têm potencial antimicrobiano e antifúngico. Tem algumas suplementações que ajudam a restaurar a mucosa intestinal, né? Porque quando uma pessoa ela é intolerante ou alérgica a algum desses alimentos e ela continua comendo, ela causa primeiro um desequilíbrio nessa microbiota, que é a desbiose. Essa desbiose causa uma inflamação lá no intestino, que faz com que as proteínas que ligam uma célula à outra, elas se rompam. Então, o intestino fica cheio de buraquinhos, isso é chamado de hiperpermeabilidade intestinal. Quando esse quadro está instaurado, algumas toxinas e micro-organismos que deveriam ser eliminados pelas fezes são reabsorvidos. Eles entram na corrente sanguínea e vão causar uma inflamação sistêmica de baixo grau. O que isso significa? O corpo fica inteiro inflamado, mas de uma forma leve. Isso vai ser traduzido na forma de cansaço, essa pessoa vai estar sem energia e ela pode ficar frequentemente doente. Então, existem suplementações que também nos ajudam a restaurar essa mucosa intestinal. A partir dos exames laboratoriais, eu verifico os níveis de vitaminas e minerais e a partir dos resultados que eu obtenho, eu prescrevo também algumas suplementações. A suplementação da vitamina D aqui na nossa região, ela é quase que necessária para todo mundo, né? Porque as fontes de vitamina D são frutos do mar. A gente aqui quase não consome isso. O leite também é suplementado com vitamina D, mas a gente não atinge
a necessidade diária da vitamina D através do leite. E a gente tem o inverno, muita roupa, protetor solar. A gente também não se expõe ao sol, que é necessário para a vitamina D também. Então, essa suplementação é quase que geral. Ok. Então, para fechar nosso episódio de hoje, a gente sempre gosta de perguntar o que a UNOS, tu atende aqui na UNOS, né? A gente tem essa felicidade de te ter aqui junto conosco. O que ela representou na tua trajetória profissional até agora? A UNOS proporcionou o que eu atendia em Camobi, só aqui na cidade de Santa Maria, então eu consegui expandir a minha atuação profissional. A UNOS me proporciona um ambiente que é confortável, até nos detalhes, no cheirinho, que tem na recepção, na configuração da recepção. Isso cria um ambiente que é acolhedor para mim e também para os meus pacientes, sem que eu tenha preocupação com nada disso. Também me proporciona uma formação contínua, né, no Night Class. Eu participei de 2 até o momento e tive muitos ensinamentos aí com algumas reflexões, além de poder trocar com profissionais incríveis que trabalham aqui, né? Ah, que bom. A gente fica muito feliz com esse feedback e queremos sempre proporcionar o melhor para os profissionais que trabalham aqui, né, Rodrigo? E não tenho dúvida que esses profissionais que trabalham aqui também ficam muito felizes em trocar com uma profissional incrível como é a Bruna. Verdade. Muito obrigada. Então, Bruno, eu gostaria de finalizar pedindo para que tu deixe uma mensagem para os profissionais com quem tu trabalha, ou mesmo para os teus pacientes, para quem tu gostaria. A mensagem que eu queria deixar é justamente que as pessoas não normalizassem aquilo que é sintoma. Isso poderia estar dentro das metas de 2026, né? Que as pessoas elas se observem mais, identifiquem se tem alguns desses sinais que eu comentei aqui hoje, e tem uma lista grande de outros sintomas que também podem estar relacionados a questões alimentares. E procurem ajuda, né? Se deem essa oportunidade, porque quando aquele sintoma ele tá leve, tá no início, o tratamento ele é mais fácil, às vezes mais rápido e tem mais chance de sucesso. Quando a pessoa ela deixa agravar, esse tratamento fica mais longo e mais complexo. Então, que a gente possa se observar mais e nos cuidar de forma geral, né? Perfeito. Bom, então, Bruna, muito obrigado por participar aqui conosco, abrindo o nosso ano de 2026, que seja um ano muito próspero para todos nós e para todos que nos assistem e ouvem. E, dessa maneira, finalizamos E convidamos todos a seguir assistindo os próximos episódios que vêm por aí. Você acabou de ouvir o 4º episódio do UNOScast. Se gostou, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Quer continuar acompanhando? Siga a UNOS no Instagram, @unos.cw, inscreva-se no nosso canal do YouTube e não perca os próximos episódios. UNOS Saúde, muito mais do que um coworking. Conexão, inovação e conhecimento para você.